Olá, vamos esperando o pessoal chegar. Oi, Lucas, tudo jóia? Oi, Jéssica, tudo bem? Lucas, o áudio tá chegando legal aí? Vídeo e áudio estão bons? Paz do Senhor, Matilde. Vídeo e áudio estão bons aí? Valeu, Lucas. Brigadão, viu? Eu gosto de pegar essa declaração dos primeiros aí, porque a gente nunca sabe, né? Se tá chegando bem, se não tá. Então é importante a gente receber esse feedback. Ok, fazendo muito frio aí, Lucas? Muito frio aí, Jéssica? Obrigado, Matilde, pela interação aí. Lisa Paula chegando, Francisca, Marcos Teodoro, Maria Pereira Silva. O pessoal vai chegando. Muito bem, gente. Vamos... É frio essas últimas 2 noites e parece que hoje vai do mesmo jeito. Friozinho tá terrível. Tá judiando. Quando eu era bem mais novo eu até gostava de um frio. Agora eu já não estou gostando tanto mais. Deixa eu colocar o link lá nos grupos, porque parece que o pessoal esqueceu das lives. Ok. Bom, gente, tenho algo a compartilhar com vocês nessa noite e antes disso, nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar? Santo Deus maravilhoso, Criador, Deus Pai da eternidade, a Ti nos dirigimos nesta hora, humildemente, pela intercessão de Jesus Cristo, e suplicamos a Ti, em nome dele mesmo, do nosso Senhor, o Messias, que o Senhor nos abençoe os minutos seguintes, que passaremos unidos através desta live, desta tecnologia, que o nosso compartilhar seja edificante para os irmãos, seja desafiador, seja algo que glorifique o Teu nome,
que exalte a tua grandeza, a tua soberania, a tua majestade, a tua natureza santa, o teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, toca-nos a mente e o coração nesta hora, daqueles que já estão online conosco, daqueles que vão chegando durante o decurso desta live, para que estejamos aptos, adaptados, ó Pai, pelo Teu Espírito, a pensar, a refletir, a receber e a falar sobre assuntos de natureza espiritual, assuntos bíblicos, que só podem ser bem compreendidos e bem anunciados pela ação do Teu Espírito. Senhor, toma-nos em Tuas mãos, tem misericórdia de nós, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Dalmília, irmã Carmen, irmã Geralda, Bárbara sempre conosco. Sejam muito bem-vindas. Em nome de Jesus. Luciana Aparecida também chegando aí. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, eu queria, a partir do primeiro capítulo de Gênesis, capítulos 1 e 2, o comecinho da Bíblia, a partir dali, trazer um assunto para nossa reflexão, para nós compartilhar aqui. Lembrando que aqui na live você pode interagir o tempo todo, né, conosco, com os outros irmãos. A gente fica muito limitado, né, nesses recursos, apesar de você poder digitar aí a sua mensagem, mas a gente tem alguma limitação. Mas eu queria que essa live fosse bastante interativa, que você pudesse, na medida do seu possível, interagir bastante, tá bom? Vou procurar, dentro do meu possível aqui, interagir bastante com vocês, ler todos os comentários, tá bom? Bom, gente, como eu disse, Gênesis capítulo 1 é o texto que a gente vai usar de base para a gente, é o ponto de partida da nossa interação, da nossa reflexão nessa noite fria do mês de maio, aí, encerrando o mês de maio. Eu não vou ler todo o capítulo, seria ótimo, mas eu não vou ler todo o capítulo, porque eu quero me fundamentar no capítulo 1 e 2 todo, mas eu acredito que a grande maioria, se não todos de vocês, conhecem o texto de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, né, que falam da criação, quando Deus cria todas as coisas. Bom, Ludmila Junqueira chegou aí também. Bom, então, o nosso texto é Gênesis 1 e 2. Eu não sei se você está com a memória bastante fresca, então eu vou ler alguns textos pinçados, né? Vou pinçar do capítulo 1 e 2, alguns versículos, para a gente não precisar ler todo o capítulo, mas há algo muito interessante aqui nesses capítulos 1 e 2 de Gênesis, a respeito de palavras chaves que Deus pronuncia ao criar todas as coisas. É notável a maneira como Deus escolhe as palavras, né, para trazer a existência a partir do nada. Quase todas as coisas foram criadas a partir do nada. Nem todas as coisas, né? A grande maioria das coisas Deus criou a partir do nada. Nada havia além de Deus mesmo, e Deus simplesmente dá uma ordem
e as coisas vêm à existência porque a palavra do nosso Deus é uma palavra criadora, é uma palavra poderosa, é uma palavra que tem essa capacidade de, a partir do nada absoluto, trazer à existência algo. A palavra de Deus, a própria Bíblia já diz isso, que Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem. Então, eu quero focar nas palavras-chave, nos verbos, né, que Deus usou para decretar, para dar a sua ordem criadora, quando veio criando todas as coisas. Se você está aí com a sua Bíblia aberta em Gênesis, a primeira palavra-chave que eu quero destacar é no versículo 3. No versículo 3 de Gênesis 1, você tem aí a palavra haja, do verbo haver, que é uma palavra-chave aí dos decretos criadores do nosso Deus. Quando ele disse haja luz e houve luz, esse mesmo verbo, essa mesma expressão Deus usa no versículo 6, quando diz haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Ele repete esse mesmo verbo haver na forma imperativa, né? Haja, lá no versículo 14, quando diz haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Oi, Lígia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o verbo haver é um dos verbos que Deus usa nessas sentenças criadoras, é uma palavra-chave aí, porque ele se repete em 3 das ordens criadoras, em 3 circunstâncias, Deus inicia com esse verbo no imperativo, haja, e ouve, né, o que ele ordenou. Há um cântico muito reproduzido hoje em dia, um louvor, que ninguém explica Deus, né? Eu me esqueci quem é o autor, mas nesse louvor que é muito comum no nosso tempo, ninguém explica Deus, ele diz, antes que o haja houvesse, ele era Deus. Ele está se referindo a essa expressão, principalmente a do versículo 3, que foi a primeira, né? Antes que o haja houvesse, ou seja, antes da primeira ordem criadora de Deus, haja luz, Deus já era Deus. Então, a primeira palavra-chave, então, é haja. Ok? Primeira palavra-chave é haja. Deixa eu ir colocando aqui. Lisa, seja bem-vindo. André dos Santos, seja bem-vinda. Então, a nossa primeira palavra-chave é haja, que nós encontramos aí nos versos 3, 6 e 14 do capítulo 1 de Gênesis. Então, Deus usou haja para a luz, que foi a primeira coisa criada além de Deus, para fazer separação entre as águas e criar os céus, né? Haja firmamento. Firmamentos são os céus no sentido físico, né? João Silva, seja bem-vindo. João Silva é o João Donizete? É você, Donizete? Temos esses aí. E depois para criar o Sol, a Lua, o que eu acredito que aqui também estavam muitas outras estrelas, né? Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Quando Deus cria as estrelas, os astros celestiais além da terra, e ao criá-los, cria especialmente, né, o Sol, a Lua, para governar o dia, outro para governar a noite, e fez também as estrelas, está no versículo 16. Então, para criar os astros,
para criar os céus, né, a nossa atmosfera, o firmamento e fazer separação entre as águas, e para criar a luz, o verbo que Deus usa é haja. A segunda palavra-chave que nós encontramos aí é produza. Produza. Essa palavra também se repete em ordens criadoras de Deus no versículo 11. Adélia. Oi, Adélia. Tudo jóia? Como é que estão suas crianças, as meninas? Então, estamos falando aqui de Gênesis 1 e 2, vendo as palavras-chave das ordens criadoras de Deus. A primeira palavra que vimos é haja, né? Deus usou essa palavra 3 vezes. E agora ele usa uma palavra também, que é o verbo produzir, também na forma imperativa, né? Deus está dando uma ordem, está decretando algo. Oi, Juarez. A palavra produza. No verso 11 nós temos: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Então, a ordem produza, do verbo produzir, é a palavra que Deus usou para que a terra produzisse semente, árvores frutíferas, a relva, ou seja, toda a vegetação, toda a flora, nós temos aí criada não a partir do haja. Deus não disse haja vegetação. Deus disse produza a terra vegetação, porque a terra já existia. Então Deus dá uma ordem à terra. Deus ordena que a terra produza. Oi, Denilson. Boa noite. Daniela Proc, a paz do Senhor. Então, Deus está dando uma ordem à terra. A luz ele chama existência, o firmamento ele chama existência, separa as águas das águas, também cria os luminares, os astros celestiais a partir do nada. Mas a vegetação aqui na terra, ele não cria exatamente a partir do nada. Ele dá uma ordem à terra, porque agora as águas já estão separadas, né? A terra, ele dá uma ordem que a terra produza. Ele diz: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, segundo a sua espécie, sobre a terra. E assim se fez. Então, agora Deus começa a dar ordem para a terra produzir. Então, a terra produza, é a segunda palavra-chave. Então, vamos colocar aí que a segunda palavra-chave produza é a segunda palavra-chave. Joia? Então temos haja e produza. Produza aparece aí no verso 11, dando ordem à terra para produzir toda a flora terrestre, e aparece de novo no versículo 24. No versículo 24, disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então, toda a flora e a fauna, agora criando a fauna, Deus usa o verbo produzir, dando uma ordem que a terra produza. Então, Deus diz: terra, produza a vegetação, produza a flora. E assim se fez. Mariana Morim, seja bem-vinda, irmã Mariana. E agora Deus dá ordem à terra para que ela produza a fauna, ou seja, todas as espécies de animais. E assim se fez. Então, a flora e a fauna são criadas a partir de uma ordem que Deus deu à terra que produzisse. Então, nós temos a palavra haja, que Deus usa para trazer a partir do nada, e temos a palavra-chave produza, que Deus usa para ordenar a terra que gere a fauna e a flora, que compõem
todo o ecossistema do nosso planeta, né, da Terra. Então nós vemos aí que são 3 palavras-chave que eu falei, a gente já viu 2, que essas 2, Deus usa uma para dar uma ordem direta ao nada, né? Haja luz, haja firmamento. Daniele Michael, seja bem-vinda. Separe as águas. E a palavra produza, que é uma ordem direta à terra. Essas 2 palavras, você vai notar que são palavras conjugadas na forma imperativa, né? São ordens que Deus está dando, haja, produza, mas são palavras colocadas dentro do texto de uma maneira mais impessoal. Deus não está dialogando, Deus está simplesmente ordenando de maneira impessoal, como um criador faz, pega e ordena, e a coisa vem à existência, ordena a terra e a terra produz, mas ainda de maneira um tanto impessoal, né? Não totalmente impessoal, porque Deus é pessoa, é sujeito, né? Ele é que está ordenando, mas é relativamente impessoal, porque Deus está dando a ordem e depois que as coisas vêm à existência, a relação de Deus com elas ali não é citada. Deus se relaciona com essa criação, tá? Mas não é citada, é colocado no texto de uma maneira impessoal. Agora, a terceira palavra, Deus muda completamente a maneira, o modo, né, de agir. Não o seu poder, o seu caráter, mas muda o modo de agir quando vai usar a terceira palavra no ato criador. Deus agora não vai usar nenhum dos 2 termos que ele já usou, nem haja e nem produza, porque são termos impessoais. Então, o segundo termo, aliás, o terceiro termo que nós temos que destacar, ele vem lá no versículo 26. Olha só, o versículo 26 é quando Deus idealiza o ser humano, né? Quando ele divulga a intenção de criar o ser humano. Ele diz assim, o versículo 26 de Gênesis 1. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Você percebeu a diferença? Que aqui Deus ainda não está criando o homem, ele está manifestando a intenção de criar o homem, o plano de criar o homem, e você já nota que é completamente diferente. Façamos é o verbo fazer, mas colocado não de uma maneira impessoal, como haja e o produza. Aqui ele está num diálogo, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, já não é tão impessoal. Já é pessoal. Para Deus, a criação do ser humano é algo pessoal, é algo relacional. Até a intenção de Deus criar, quando essa intenção é revelada dentro de um diálogo, pois o verbo fazer está no plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E um detalhe, a luz, o firmamento e os astros cósmicos, os astros celestiais, foram criados a partir do haja, de uma ordem direta ao nada, de maneira impessoal. A flora e a fauna terrestres foram criados com o verbo produza no imperativo, como uma ordem dada à terra, de maneira um tanto impessoal também, porque Deus não cria diretamente, ele ordena a terra que produza. Só que agora ele não diz haja homem, haja ser humano, ele não diz isso. Por que não diz? Se Deus dissesse haja ser humano, haveria? Com certeza. O poder criador de Deus é ilimitado, ele é todo poderoso. Se Deus dissesse haja ser humano, com certeza o versículo terminaria assim, e assim se fez, como está nos outros. Mas Deus muda a maneira.
Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Se Deus tivesse dito também, produz a terra ser humano, a terra produziria? Produziria. Oi, Odílio, tudo bem? Boa noite, Odílio. Fazendo frio onde você está, Odílio? Então, Deus usa essas duas palavras-chave para as outras coisas. Para o ser humano, não. Para o ser humano, ele não diz haja ser humano e nem diz produz a terra ser humano. A terra, ela poderia, pelo poder de Deus, a terra produziria se Deus tivesse dito, mas Deus muda, né? Então ele diz, façamos o homem. Porque Deus quer fazer o homem pessoalmente. O homem, ele não dá uma ordem para que o homem venha à existência a partir do nada, como fez com a luz, com o firmamento e com os astros. Ele não diz para a terra produzir, como fez com a flora e a fauna terrestres, para a terra produzir o ser humano. O ser humano, como ele quer o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, ele quer fazer isso pessoalmente. Ele não pede para a terra fazer, né? Então Deus muda completamente. A criação do ser humano é algo extremamente relacional, é algo pessoal para Deus. Isso é algo pessoal para Deus. Então o versículo 26 aparece assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, você tem esse mesmo, agora o ato, né? No versículo 1, 26, você tem a intenção de Deus em criar o homem. No Gênesis 2, 7, você vê Deus criando o homem. E o texto diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só, Deus usa uma matéria-prima para fazer o homem, para fazer pelo menos a estrutura física do homem. Ele usa o pó da terra. Nós viemos da mesma terra que criou a fauna e a flora. Quando ele vai criar a fauna e a flora, ele diz produz a terra a flora, e depois ele diz produz a terra a fauna, né? Só que ali não usa a palavra flora e fauna, ele especifica um pouco. Mas é isso que ele está fazendo. Então, agora o homem ele não diz para a terra produzir. Apesar de Deus usar a terra, o pó da terra, os elementos químicos, né, que haviam na terra para criar o corpo do ser humano, né? Nosso corpo tem ferro, fósforo, cálcio, magnésio, tungstênio, tem tudo isso que são elementos da tabela periódica, né? Que você encontra no solo terrestre, você tem no corpo humano. Apesar de Deus usar a terra como matéria-prima para o nosso corpo, diferentemente da flora e fauna, não é a terra que produz, é Deus quem faz. É pessoal. O ser humano é diferente de todas as outras coisas, do universo inteirinho, porque para Deus lidar com o homem é um relacionamento que ele quer fazer pessoalmente, desde a criação. O homem é algo pessoal para Deus, é um assunto pessoal, é algo extremamente íntimo para Deus. Deus podia ter dado a ordem à terra, como deu para criar, por exemplo, os animais, e dizer, terra, produza o homem, mas ele não deu, ele fez. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Deus pegou e formou do pó da terra e lhe soprou nas narinas. No versículo 26 do capítulo 1, Deus ainda diz algo ainda mais extraordinário. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, ou seja, toda aquela fauna que a terra criou pela ordem divina, é Deus que criou, né? Em última análise, é Deus que criou, mas a terra criou por uma ordem de Deus, o homem vai dominar sobre essa fauna. Ele diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e olha o que ele diz em seguida, sobre toda a terra. Nós somos formados do pó da terra, mas nós temos domínio sobre toda a terra. Ou seja, quando é que o Criador, a criatura é maior que domina o Criador? Nunca. Ou seja, Deus é o Criador, mas nós viemos do pó da terra, mas não somos criados pelo pó da terra.
nós dominamos sobre o pó da terra. Olha só, domine ele sobre os animais tal, e sobre toda a terra. Ou seja, todo o restante da criação também, pelo menos no que se refere à terra, está sob o domínio do ser humano no início da criação. Isso é tão bonito, como Deus muda completamente a maneira quando vai criar o ser humano e não usa nem o haja nem o produza, que revelam formas um tanto impessoais. Aqui não, aqui é pessoal. Aqui agora é pessoal, aqui agora é particular. Para Deus o homem é um ser particular. É algo diferente. Desde o início, desde o começo, desde a revelação da intenção de criar o homem, já era algo dialogal. É um diálogo. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Né? Com quem que Deus está dialogando, para usar plural? Né? Só existia Deus. Deus está falando com quem para usar o plural? Façamos o homem à nossa imagem. É um diálogo entre as pessoas da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não pode ser entendido como um diálogo de Deus com os anjos, apesar de os anjos aqui possivelmente já existirem, porque devem ter sido criados quando Deus criou os céus, né? Não é um diálogo com os anjos. Por que podemos entender e ter certeza que a interpretação correta não é que Deus estava falando com os anjos? Primeiro, porque se fosse com os anjos, implicaria que o homem é imagem e semelhança dos anjos também, que nós não somos. Nós somos imagem e semelhança só de Deus, e não dos anjos, né? Então, se Deus estivesse falando com os anjos, a implicação disso é que nós seríamos imagem e semelhança de Deus e dos anjos. Porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Se ele estivesse falando com os anjos, a interpretação recorrente é que nós seríamos imagem e semelhança dos anjos, e nós não somos, tá bom? Então, é um diálogo entre a Trindade. Para você ver como a coisa é pessoal para Deus. A Trindade não dialogou, pelo menos que a Bíblia revele, né? Não dialogou para criar nada além do ser humano. Só o ser humano. O ser humano é diferente. A Trindade fez questão, pelo menos, de revelar o seu diálogo, a sua intenção em criar o homem de uma maneira distinta, sendo a sua imagem, a sua semelhança, para dominar e governar sobre todo o restante da criação, né? E o versículo 7 do capítulo 2 ainda acrescenta que Deus fez algo lá, além do modus operandi, né? Além da maneira como Deus cria o ser humano ser diferente, da palavra que ele usa ser diferente. Aqui agora, os animais já foram criados vivos, criados com vida. A flora, né, os vegetais já foram criados com vida. O ser humano não, o ser humano é criado, o corpo, mas ele ainda não tem vida. Olha aí, é uma maneira toda diferente. Deus está criando o ser humano de uma forma diferente. Deus cria o corpo do ser humano, mas esse ser humano ainda não é alma vivente, ele ainda não tem vida. E Deus, para dar a vida que o homem tem, é uma vida diferente da vida dos animais. Os animais, Deus disse, produz a terra os animais. E os animais passaram a existir, simples assim. Porque é uma vida que é Deus que sustenta da mesma maneira, toda a vida flui de Deus, mas não é uma vida que Deus faça questão de se relacionar. Agora, com o ser humano, não. Deus cria o corpo, mas esse corpo ainda não vive. Esse corpo recebe vida só quando Deus lhe sopra nas narinas o fôlego de vida. Aí o homem passa a ser uma alma vivente, é o que diz Gênesis 2:7. Por que Deus resolveu soprar na narina do ser humano para que esse ser humano passasse a viver e não fez isso com os animais? Porque para Deus o ser humano é especial, gente. O ser humano, aos olhos de Deus, é importante demais. Deus fez isso pessoalmente. Deus criou o corpo pessoalmente e compartilha de si. Quando Deus sopra, esse fôlego, que a Bíblia usa ali o termo fôlego, pode ser traduzido como vento, pode ser traduzido como espírito, tá? É a mesma palavra ruá, que significa espírito, fôlego, vento, sopro. Quando Deus expele de si, Deus expele, né?
Oi, irmã Conceição, tudo bem? Quando Deus expele de si, Deus não tem pulmão, né? Deus é espírito. Deus, a única pessoa da Trindade que tem pulmão é Jesus depois da encarnação, né? Depois que Jesus se fez carne, se tornou o homem Deus, aí ele tem pulmão. Mas nesse ato da criação, Deus não tinha pulmão. Deus não tem pulmão, nem precisa. Deus é espírito. Mas quando Deus sopra, Deus compartilha de si, porque Deus é esse espírito, é a mesma palavra. Então, quando Deus sopra nas narinas do homem, Deus está compartilhando de si. É pessoal para Deus, tá vendo? É como você ter um filho biológico mesmo. É como se fosse de si, saiu de si. E isso entra no corpo do ser humano e o ser humano ganha esse fôlego de vida e passa a ser alma vivente. Como isso é pessoal, Deus chegou perto, Deus olhou nos olhos e compartilhou de si. Deus expeliu de si algo e deu ao ser humano. E o ser humano passa a viver. Então, essas três palavras-chave, eu quero trazer aqui uma pequena reflexão agora sobre elas. O haja, o produza e o façamos, né? O homem, a nossa imagem e semelhança. Como é distinto a criação do homem de todos os outros itens da criação, de todos os outros dias da criação, de todos os outros elementos da criação, como Deus distinguiu tanto na forma quanto na pessoalidade, né? Na intimidade da maneira de criar, na natureza do ser criado à imagem e semelhança, o homem é especial para Deus. Não tem como negar isso lendo esses 2 capítulos de Gênesis. O homem é especial para Deus. O homem e a mulher, né? Quando eu digo homem, eu uso a palavra homem no seu sentido genérico de ser humano, que é a palavra que a Bíblia usa. Então, o ser humano é especial para Deus. Você é especial para Deus. Eu sou especial para Deus. Todo ser humano é especial para Deus porque está ali o embrião da comunhão, o embrião da relação divina entre homem e Criador, entre homem e Deus, entre criatura e Criador. Aí nós vemos tudo isso estampado, a maneira distinta da criação. Já é Deus falando desde o começo, já era um jeito de Deus deixar muito claro que com o homem a relação é diferente, que com o ser humano a relação é íntima, que com o ser humano a relação é pessoal. Já era um jeito de Deus dizer isso, né? E um jeito lindo que Deus escolheu de fazer o ser humano. Portanto, nós vemos aí que a intenção de Deus sempre foi essa relação extremamente pessoal e íntima. Quando o pecado vai entrar no capítulo 3, e os pecados entram na nossa história humana, e esse pecado quebra essa relação que nós temos com Deus, muda tudo, né? O amor de Deus por nós continua, mas até a maneira dessa relação muda, porque agora essa relação é truncada, essa comunicação tem ruído, e muito ruído, a ponto do homem ter os seus ouvidos ensurdecidos para a voz de Deus, de ter os seus olhos cegados para a visão de Deus, de ter o seu coração endurecido para essa relação com Deus. Qual que é a coisa mais linda que nós vemos, então, depois do pecado? Você vê essa coisa mais linda, por exemplo, no texto de 2 Coríntios 5,19. Né? 2 Coríntios 5,19 e Colossenses 1,20 também. Olha só que coisa linda que você tem, por exemplo, em 2 Coríntios 5,19 e que você tem em Colossenses 1,20 também. Em 2 Coríntios 5,19, o que o apóstolo Paulo escreve, ele escreve assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da
reconciliação, o ministério da reconciliação, como ele diz em outro trecho. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não nos imputando as transgressões e nos confiando o ministério da reconciliação. Em Colossenses 1:20, Paulo diz que, havendo Deus feito a paz pelo sangue da sua cruz, né? Havendo Cristo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Oi, Ana Cláudia, tudo jóia? Por meio dele, desse sangue, desse sacrifício de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, toda aquela beleza que nós vimos na criação, esse modo tão pessoal, tão íntimo de Deus criar o ser humano, foi quebrado, foi rasurado, foi deformado pelo pecado, quando o pecado entra na nossa história. Mas Cristo veio para reconstruir, para regenerar, para reconciliar consigo o ser humano. Então, em Cristo, todo aquele que está em Cristo tem de novo a oportunidade de chegar pertinho de Deus e até sentir o vento que sai das suas narinas, do seu sopro, receber o seu espírito, o seu fôlego, o seu ruá, o seu vento, né? O seu sopro de novo. Não é à toa que Deus escolheu também selar os crentes, aqueles que creem em Cristo e vão sendo salvos, com o seu espírito. Porque a palavra é a mesma, é sopro. Né? A palavra para espírito, tanto em hebraico quanto em grego, é a mesma palavra que pode ser traduzida por vento e por sopro. Em hebraico é ruá, que tanto significa espírito, quanto sopro, quanto fôlego, quanto vento. E em grego é pneuma, né, que é traduzido pelas mesmas coisas. É da palavra pneuma, por exemplo, em grego, que vem pneumologista, né? Pneumologista é o médico lá que cuida da parte dos pulmões, porque ele cuida da parte que cuida do fôlego do ser humano. E pneumatologia, que é a área da teologia que estuda o Espírito Santo, né? Que estuda o Espírito Santo, não, que estuda, que procura averiguar o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Então, olha, a palavra pneu também, em português, também vem dessa palavra grega, pneuma, porque o pneu é onde o ar fica preso, né? Então tem tudo a ver com vento, sopro, ar. Então, o que isso tem a ver? Que quando alguém é salvo por Jesus, crê em Jesus, o que é restaurado nele, a salvação é muito mais do que ser poupado do inferno. A salvação é que agora essa pessoa está reconciliada com Deus. Toda aquela intimidade que Deus expressou no ato criativo do ser humano é restaurada em Cristo. Deus agora nos olha nos olhos de novo. Deus agora nos concede de novo o seu Espírito. No capítulo 21 de João, diz até que Jesus, depois de ressurreto, apareceu aos discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. Parece até que é uma maneira de Deus dizer, olha, eu vou repetir aquilo que eu fiz na criação com vocês, porque agora vocês são nova criatura, então eu vou soprar sobre vocês de novo. Aquela coisa pessoal, aquela coisa da intimidade, aquela coisa da relação é restaurada em Cristo. A salvação é tão maior do que o que a gente imagina, é tão mais do que é simples ser poupado do inferno. Ser poupado do inferno, na verdade, é um bônus quando a gente fala de salvação. É um bônus, porque ser poupado do inferno é um simples plus, um bônus, um ponto a mais, extremamente positivo, né? Mas a salvação é muito mais do que ser poupado de sofrimento, ou ser poupado do inferno eterno. A salvação é ter essa intimidade da relação e da criação de Deus restaurada por meio da reconciliação com Cristo. O que você acha disso, meu irmão? Você concorda com o que eu falei? Você já tinha pensado dessa maneira?
Qual a sua visão sobre a salvação em Jesus? Ser salvo por Jesus, para você, já tinha toda essa grandeza também? Porque, infelizmente, muitas pessoas pensam em salvação apenas em serem salvos do inferno, né? E é tão mais que isso. Ser salvo é ser salvo da solidão, principalmente da solidão espiritual. É ser trazido agora novamente para o diálogo e a companhia de Deus. Essa é salvação. É tão mais lindo do que apenas ser poupado do inferno, né? Embora ser poupado do inferno, ninguém abre mão, não. É excelente, né? Então, meus queridos, era isso que eu tinha para trazer para vocês, para compartilhar com vocês, essa reflexão sobre a natureza da salvação, o valor que a salvação tem, né? E como isso é lindo para a gente, tem essa coisa maravilhosa da intimidade com Deus. A intimidade com Deus é algo estupendo. Bom? E isso é possível depois que somos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus. Eu acredito que todos aqui, pelo menos dos que eu vi entrando aqui nessa live, todos já são salvos por Jesus, mas se porventura algum de vocês aí que participa ou que assista essa live gravada depois ainda não tinha visto, pensado na salvação dessa maneira, e quer essa salvação, esse é o momento, né? Não deixe para depois. Corra para Jesus, queira Jesus, invoque Jesus, abra o coração para Jesus, para que você tenha de novo essa intimidade, essa reconciliação com Jesus efetivada na sua vida. E se você já é salvo por Jesus, pense nisso, no grande valor, ou como Paulo usou a expressão, no grande tesouro que você abriga dentro de você, você sendo esse vaso de barro, quão grande tesouro você abriga, o tesouro da salvação, o tesouro do Espírito de Deus, do fôlego, do sopro de Deus em você. E o quanto isso dignifica o ser humano em geral, quanto isso torna o ser humano realmente algo de valor incalculável, de valor inalienável. O ser humano jamais pode ser indigno, porque o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você, tá? E que essa reflexão, essas palavras tragam esperança ao seu coração, consolo ao seu coração e desafiem você também a uma maneira cada vez mais profunda de se relacionar com o seu Deus e com a sua própria salvação. Que Deus te dê, em nome de Jesus, bastante paz, alegria da salvação e que você desfrute dessa intimidade, dessa relação com o Criador de maneira muito profunda, tá bom? Que Deus te abençoe. Vou esperar um pouquinho aqui, ver se alguém quer comentar mais alguma coisa para a gente encerrar. Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer algum pedido de oração para a gente orar? Que interessante, a salvação é voltar a ter intimidade com Deus restaurada. Exatamente, Edna, né? É isso que é a salvação, tá bom? Obrigado, Juarez. Que bom que a irmã foi abençoada, irmã Conceição. Bom, fico feliz. A paz do Senhor, Carol, né? Vi aqui. A Bárbara está dizendo aqui, oração pelo fim da pandemia do coronavírus, vamos orar por isso. A Andriele chegou aí agora. Carol quer pedir oração pela família do Natanael e da Camila, agora residentes em Pouso Alegre, vamos orar por eles. Mais alguém?
Vamos orar então? Vamos orar? Senhor Santo e bendito, Deus Criador de todas as coisas, em nome de Jesus nós nos dirigimos a Ti, gratos pela bênção da vida, pela graça da salvação em Jesus, gratos pela existência e pela excelência da Tua palavra poderosa, gratos pelos versículos que lemos ou citamos, por essas verdades relembradas, pela bênção da reconciliação contigo em Cristo Jesus. Queremos colocar estes pedidos em Tuas mãos, Senhor, orando, Deus, pelo fim dessa pandemia, desse pavor do coronavírus, da Covid-19, pedindo a Tua bênção sobre governantes e sobre equipes científicas que estão em busca de cura, que o Senhor os ilumine, ambos os grupos, governo e cientistas, para que todo povo ao redor de todo o globo terrestre seja abençoado logo com uma vacina ou com uma cura, para que a vida volte realmente ao seu normal, Pai. Embora saibamos que a vida normal só será restaurada plenamente nos céus. Senhor, colocamos também a vida do Natanael e da Camila, assim como do seu filhinho também, que estão lá em Pouso Alegre. Colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus, como colocamos também a nossa vida, as nossas famílias, os nossos lares em Tuas mãos, sejam dos membros da IBC que estão participando da live, de amigos que estão conosco, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Importa que Tu cresças e nós diminuamos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Oi, Débora. Tudo bem, Débora Matias e a Keila? Chegaram agora, chegaram para o Amém, né? Depois vocês podem assistir essa live gravada aí, se quiserem, tá bom? Mas nós já estamos encerrando aqui, viu, Débora? Não vou encerrar porque você chegou, não, tá? É porque já estava no final mesmo, tá, Keila? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um abração.